O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você agora é a responsabilidade de crer. Você pode repetir isso comigo? Diga, a responsabilidade de crer. Meu objetivo com essa mensagem é despertar a sua atenção às exigências da fé, às exigências que a fé em Cristo faz a todos aqueles que nele estão. Porque a fé não é uma fumaça, a fé não é uma energia, a fé não é uma mensagem, a fé não é uma boa ideia. A fé é a consistência da vida dos filhos de Deus. E foi a isso que o apóstolo Paulo se referiu quando ele disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, que na justiça de Deus se revela a fé, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Essa expressão, justo viverá pela fé, significa literalmente, o justo faz a sua vida a partir da fé. Ou seja, se não há fé, nós sequer podemos desenvolver um relacionamento com Deus, para quem nós fomos criados e para quem nós fomos redimidos por Jesus Cristo. Pela fé, melhor dizendo, se não for pela fé, nós não podemos sustentar esse relacionamento com Deus. E é só pela fé que nós o manteremos até o dia da volta de Cristo. Por isso, o justo deve viver pela fé, por isso o justo deve fazer a sua vida a partir da fé. E é muito importante que a gente entenda as dinâmicas da fé, em especial nessa noite, que a gente entenda as exigências da fé, o que a fé exige de todos aqueles que estão em Cristo, para que todo o seu poder seja acionado, ativado em nosso favor, trazendo à realidade as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, toda a vontade e propósito do Senhor para nós. Eu quero compartilhar com você 4 aspectos, só 4 aspectos da responsabilidade de crer, que todos nós devemos conhecer bem e para o que nós devemos estar atentos. Para quê? Para que a nossa vida seja uma expressão da ordem do reino de Deus, em todas as esferas da nossa vida e numa vida que glorifique a Deus. É importante a gente entender, para fazer menção a essa ordem do reino de Deus que eu acabei de citar aqui, que o reino de Deus, ele é feito de, ou melhor, o reino de Deus é regido pela sua constituição. Todo reino constituído tem uma constituição, e o reino de Deus não é diferente. O reino de Deus tem uma constituição que prevê os direitos e os deveres daquele que nele vivem. E a constituição do reino de Deus, você sabe muito bem, é a palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, é a constituição do reino, onde o rei do reino se revela àqueles que nele vivem e através da qual o rei do reino revela também quais são os seus intentos, sua vontade, seus propósitos, como ele quer que as coisas funcionem, existam. Por isso nós devemos entender que o equilíbrio da ordem, ou melhor dizendo, a ordem do reino de Deus está no equilíbrio entre os nossos deveres e os nossos direitos. Então, para uma vida cristã regular, para uma vida cristã em ordem, para uma vida cristã equilibrada, nós precisamos equalizar os deveres e os direitos que nos são dados no reino de Deus. Nós não podemos achar que estamos no reino de Deus e agora seremos abençoados sempre, e que agora tudo vai dar certo sempre, e que agora nós não teremos mais aflições, nós não teremos mais dores, nós não teremos mais dificuldades, que nós só receberemos. Não. Os direitos do reino de Deus nos garantem essa posição onde nós somos abençoados por Ele, mas o reino de Deus não é feito só ou a constituição do reino não garante só direitos, garante também deveres. E nós devemos estar prontos e comprometidos a cumprir com os deveres do reino e a obedecer ao rei do reino em tudo que Ele nos pede, em tudo que Ele nos dirige a fazer e ao modo de vida que Ele nos dirige ter, para que então haja essa ordem, para que então haja esse equilíbrio, a ordem do reino, amém? Então eu quero compartilhar com você só 4 aspectos dessa responsabilidade de crer que todos nós devemos saber bem e para o que devemos estar atentos. Primeiro, crer integralmente. A primeira exigência que a fé nos faz no reino de Deus é crer integralmente. A segunda é confiar corajosamente. A terceira é depender exclusivamente.
E a quarta, obedecer radicalmente. Como todo bom professor, pede seus alunos para repetirem aquilo que ele diz, numa intenção pedagógica de fazer que seus alunos guardem, fixem aquilo que ele está dizendo. Eu vou pedir que vocês repitam comigo. As quatro exigências da fé que nos dão a responsabilidade de crer é: crer integralmente, confiar corajosamente, depender exclusivamente e obedecer radicalmente. Isso aí. Então, a primeira, crer integralmente. Abra sua Bíblia comigo, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Se você chegou lá, diga amém. Veja só o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero que você preste atenção a uma palavra nesse texto que nós acabamos de ler, que é de onde nós extraímos o sentido de crer integralmente. E essa palavra é a palavra toda. O versículo 16 começa dizendo assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus. Diga comigo, toda a Escritura. Nós lemos aqui expressamente que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer que de Gênesis a Apocalipse, tudo o que nós lemos nas Sagradas Escrituras foi inserido lá por Deus, para que através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras, fosse também impressa nas mentes e nos corações daqueles que a redigiriam originalmente, que a escreveriam originalmente. Toda a Escritura, que nós temos nas mãos hoje e chamamos de Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui é importante a gente entender a diferença entre ser inspirada em e ser inspirada por. Preste atenção. O que é inspirado em parte de uma referência, enquanto o que é inspirado por parte de uma causa. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que toda a Escritura não foi registrada por homens que olhavam para Deus como uma referência daquilo que eles pretendiam registrar. Ao contrário, foi registrada por homens que receberam de Deus o que lhes foi dado registrar. Você entende? Não foram os homens olhando para Deus de longe e registrando a sua interpretação de Deus. Não, foi Deus dando aos homens a revelação de si mesmo que eles deveriam registrar. Não saiu da cabeça de homem nenhum, não saiu da cabeça de gênio nenhum, não saiu da cabeça de mestre da lei, de judeu, de escriba nenhum, de fariseu nenhum. Foi o próprio Deus quem inspirou as Sagradas Escrituras, quem deu a revelação de si mesmo aos homens que a registraram. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Em outras palavras, toda a Escritura não é um registro de uma ideia sobre Deus, mas a ideia do próprio Deus comunicada aos homens que a registraram. Então preste atenção, irmão, preste atenção. Nós não podemos ser ignorantes quanto a ser impossível crer em parte da Escritura, senão em toda a Escritura, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Não dá para crer em parte da Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou você não crê na Bíblia. Não dá para crer nas porções da Bíblia que são agradáveis de se crer. Não dá para crer nas porções da Bíblia que são confortáveis de se crer apenas. Ou nós cremos em toda a Bíblia, ou nós não cremos na Bíblia. Porque não raro há pessoas que escolhem
em qual parte da Bíblia vão crer desde que aquilo em que eles crerão não lhes pareça representar algum dano ou algum prejuízo. Desde que aquilo em que vão decidir crer não lhes confronte em seus pecados ou lhes incomode em sua zona de conforto. Nós devemos crer irrestritamente na Bíblia quando o que nós lemos são os direitos, a graça e as bênçãos do reino de Deus, tanto quanto quando nós lemos o alerta, a repreensão, a correção pertinentes aos deveres do reino. Você entende o que eu quero dizer, irmão? De novo aí, olha, o equilíbrio da ordem do reino está entre a ciência dos deveres e dos direitos. Não posso crer na Bíblia só naquilo que me parece bom, mas naquilo que me confronta, naquilo que me desafia, naquilo que me chacoalha, naquilo que me disciplina, naquilo que me alerta também, principalmente aí. Principalmente aí. E segundo nós lemos aqui, em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura nos foi dada para aprendermos toda a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Por isso que o tema dessa mensagem usa a palavra responsabilidade. Porque nós não devemos estar no reino de Deus, não devemos ser igreja, ou não devemos integrar uma família de fé numa igreja local e cruzar os braços e achar que agora Deus é quem é responsável por me abençoar, por fazer dar certo, por fazer acontecer, por abrir portas, por fazer milagres. Não, a responsabilidade é nossa. Aliás, Deus já fez por nós tudo o que Ele poderia ter feito por meio de Cristo Jesus. Por isso Jesus, na cruz do Calvário, antes do seu último suspiro, disse, está consumado. Ou seja, não resta mais absolutamente nada a ser feito. Toda a obra de Deus, todo dom de Deus, toda a graça de Deus foi entregue aos homens em Jesus. E Jesus foi lá e consumou a sua obra, para que todos os homens tivessem acesso a essa graça pela fé. Então nós não sentamos e cruzamos os braços para esperar Deus nos abençoar. Nós nos posicionamos, nós entendemos a nossa responsabilidade de crer para manter a ordem do reino de Deus fluindo na nossa vida. Nós não temos o direito de selecionar aquilo em que nós vamos crer, porque isto seria o mesmo que assumir que nem tudo que nós lemos na Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Então, quando é bom para mim, quando faz sentido para mim, quando é agradável para mim, eu creio. Mas quando me confronta, quando me cutuca, quando me sacode, quando me chacoalha, não. Então, é palavra de Deus aqui, mas aqui não é palavra de Deus. Então, quando nós assumimos essa postura, é como se nós estivéssemos assumindo também que nem toda a palavra de Deus é a autoridade final sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que creem. Em toda a Bíblia nós aprendemos o que Deus nos deu em Cristo e como nós podemos nos apropriar disso. E também o que Deus espera daqueles que por meio de Cristo foram salvos, uma vez que, segundo a Bíblia, nós fomos comprados por alto preço. Ora, presta atenção, irmão. Se nós fomos comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Sim ou não? Amém? É óbvio. Se nós fomos comprados, e a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. A autonomia e a liberdade que nós temos para viver a vida é a autonomia e a liberdade que Deus nos dá. Mas onde Deus nos breca, onde Deus nos limita, onde Deus nos para, não há como seguir adiante. Por quê? Porque nós somos propriedade dEle. Nós somos propriedade de Deus. Ele nos comprou. Irmão, nós não poderíamos estar melhor do que estamos na posição de propriedade de Deus. Porque estamos seguros, guardados, protegidos pelo Senhor, sobretudo de nós mesmos. Nós precisamos entender isso. Pertencemos àquele que nos comprou. Sorte que o que importa agora não é mais o que eu penso ou o que eu não penso sobre como devo viver a vida, mas o que Ele pensa e como Ele quer que eu viva a minha vida. E desfrute a vida abundante que Ele me deu por meio da sua morte na cruz do Calvário. Então, crer irrestritamente nas Escrituras, quanto ao que deve ser nosso pela fé, quanto aos nossos direitos, é muito bom, e isso deve ser assim, mas nós também devemos crer irrestritamente com relação àquilo que Ele espera
de nós também pela fé, aquilo que Ele espera que nós devolvamos a Ele pela fé. Amém, meu irmão? Amém? Você está comigo aí? Primeira coisa, crer irrestritamente. Não é só no que é bom, no que é agradável, no que é confortável, mas em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. Crer irrestritamente é a primeira exigência da fé que nós aprendemos para uma vida extraordinária com Cristo em seu reino. A segunda é confiar corajosamente. Repita comigo, confiar corajosamente. No capítulo, você não precisa abrir, mas no capítulo 3 do livro de Daniel, do livro do profeta Daniel, nós lemos a incrível história de como Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados pelo Senhor de morrerem queimados na fornalha de fogo ardente. Você conhece essa história? Você já ouviu essa história alguma vez na sua vida? Então, é dessa história que trata o capítulo 3 de Daniel. E é uma história incrível, porque fala de homens que decidiram confiar corajosamente em Deus e em sua palavra. Mesmo em face da morte, eles não negligenciaram a sua confiança em Deus e tiveram a sua recompensa. É esse nível de confiança que Deus espera de nós, irmãos. Aquela que mesmo nos prometendo a morte, não é abalada. Aquela que mesmo nos prometendo a morte, não é adulterada, não é deformada. Um dos significados originais do verbo confiar é esperar corajosamente. Sabe, em minha opinião, não há nenhuma outra definição para o termo que poderia estar mais adequada a essa história, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esperar corajosamente. A responsabilidade de crer exige que tenhamos uma esperança corajosa na vida que vivemos neste mundo, aqui e agora. Esperar com coragem. Tenho certeza, meu irmão, que assim como eu, você já teve a sua confiança em Deus desafiada muitas vezes, e diante desses desafios você viu a poderosa mão de Deus agindo em seu favor, sim ou não? Quantas vezes você já teve de enfrentar um desafio de fé e viu a intervenção do Senhor na sua vida, correspondendo à sua fé? Você viu milagres, você viu portas serem abertas, você viu a graça de Deus manifestando o seu favor e colocando as coisas no seu devido lugar. Quantas vezes? Muitas vezes. Nós sabemos sobre isso, por experiência própria. Porque é isto que acontece quando nós decidimos confiar corajosamente em Deus, até mesmo em face da morte, como fizeram os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Confiar corajosamente em Deus é aderir, é aceitar quem Deus é e o que Ele diz. Amém, irmão? Eu não fico colocando Deus em xeque a cada desafio de fé que eu passo. Eu não fico colocando a palavra de Deus em xeque a cada vez que eu sou desafiado, em que eu sou tentado até mesmo. Eu não fico colocando Deus e a sua palavra em xeque todas as vezes que eu estou no meio de uma situação difícil. Sabe? O Senhor não é Deus, não. O Senhor não está vendo meu sofrimento, não. O Senhor, eu oro e nada acontece. Aquelas coisas que eu ouço sendo pregadas na igreja, isso não é bem assim, não. Sabe, a gente começa a colocar os nossos méritos na nossa frente, achando que é isso que Deus deve considerar para nos abençoar. E a gente diz, olha, Senhor, eu tenho ido à igreja toda semana, eu tenho orado, eu tenho feito jejum, eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho feito tudo certo, tudo direitinho, o Senhor não vai me abençoar, o Senhor não vai me corresponder. Confiar corajosamente no Senhor, irmãos, não tem a ver com colocar Deus e a sua palavra em xeque todas as vezes que nos encontramos em situação difícil. Confiar corajosamente no Senhor é nem por um segundo sequer duvidar de Deus e da sua capacidade de cumprir aquilo que disse que faria, mesmo em face da morte. Você lembra a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei Nabucodonosor disse para eles assim, olha, se vocês não se prostrarem diante da estátua que eu mandei fazer para mim, e não adorarem a essa estátua, como se estivessem adorando a mim mesmo, eu vou lançar vocês nessa fornalha de fogo. E tem mais, eu vou mandar aquecer essa fornalha 7 vezes mais. Que ou vocês se ajoelham para me adorar, vocês morrem. E a resposta que eles deram para o rei Nabucodonosor foi incrível. Incrível. E está na resposta deles, a confiança corajosa deles no Senhor. Eles disseram assim, olha, ó rei,
sobre este negócio, ou seja, sobre se prostrar e adorar, sobre esse negócio, não temos nada que te responder. Não vamos nos prostrar e adorar. E se Deus quiser nos livrar, muito bem. Se Deus não quiser nos livrar também, muito bem. Confiança corajosa. Sabe, quantas vezes a gente é ameaçado e a gente já pensa em colocar os nossos valores em xeque? Quantas vezes a gente é ameaçado, a gente é pressionado e já pensa em abrir mão daquele valor, já pensa em abrir mão da obediência, já pensa em abrir mão daquilo que a gente sabe que é a vontade de Deus, já pensa em negociar, em barganhar. Mesmo em face da morte, eles permaneceram firmes confiando no Senhor. É muito comum nós encontrarmos entre os cristãos gente que concorda com a fidelidade de Deus, mas não confia nela. Deus é fiel, aleluia, Deus é fiel. Todos levantam a mão e concordam com essa afirmação. Mas quando a prova vem, quando a luta vem, o que eles demonstram com o seu modo de vida e até mesmo com as suas palavras, é o contrário, não confio na fidelidade de Deus. O que eu quero dizer é que a verdadeira confiança, a confiança corajosa, não é fruto do que nós dizemos apenas, mas do modo como nós decidimos viver a vida frente aos desafios que ela nos impõe. Não tem a ver com o que nós dizemos, irmãos. Você entende? Não tem a ver. Nós podemos criar uma atmosfera maravilhosa de fé aqui. Se eu disser as palavras certas, se eu chamar você, e você vem, levanta, uou, que culto maravilhoso, que atmosfera de fé, eu estou animado para sair lá e derrubar os meus gigantes, mas se eu saio por aquelas portas, sem o compromisso resoluto de viver sob a palavra de Deus e de corresponder a ela, lá no campo de batalha da vida, de nada valeu esse ambiente aqui, de nada valeu as coisas que eu disse para o Senhor, de nada valeu dizer que eu confio no Senhor. Você entende, irmão? Não tem a ver com o que acontece aqui dentro, tem a ver com o que acontece lá no campo de jogo, tem a ver com o que acontece lá na hora da luta, na hora da batalha. Então nós precisamos aprender a confiar corajosamente. Quando o assunto é confiança corajosa em Deus, devemos sempre lembrar quem Deus é e que Ele nunca deixa que nenhuma de suas palavras caiam por terra. Amém, meu irmão? Deus é bom, Deus é fiel à sua palavra. Nós não podemos ser daqueles que confiam em Deus da boca para fora, mas de todo o coração e em verdade, daqueles que mesmo em face dos maiores prejuízos, seguem firmes com o Senhor. Firmes com o Senhor. A responsabilidade de crer exige de nós um comportamento confiante, condizente com a confiança que dizemos ter, pois é essa confiança que Deus recompensa. Aqui é demonstrada, aqui é dita, não tem muito valor não, até que ela seja provada. Por que importa para Deus muito mais o que a gente faz, o modo como a gente vive, do que as coisas que a gente diz? Porque Deus nos conhece de verdade. Deus nos conhece para além da nossa aparência. Deus conhece a nossa essência. Então eu posso fazer aparecer uma coisa muito bonita, mas Deus conhece o que vai lá dentro do meu interior de verdade. Então nós precisamos decidir, nos comprometer, nos comprometer de uma vez por todas a confiar de verdade. Para que todas as vezes que você for tentado, para todas as vezes que você for provado, você não tem que decidir se vai confiar ou não. Você entende? A prova está dura demais, e agora? Não, você já decidiu uma vez, e essa decisão foi definitiva. Eu vou confiar corajosamente no Senhor. Amém, meu irmão? Terceiro aspecto da responsabilidade de crer: depender exclusivamente. Abra sua Bíblia em João 15, Evangelho de João, capítulo 15. João 15:5 diz assim, olha: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Algumas versões da Bíblia dizem: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer.
Nós lemos nas palavras de Jesus que aqueles que permanecem na videira, ou seja, os que tendo sido regenerados, vivem pela fé naquele que os regenerou, dão muito fruto. Dão muito fruto. E essa é a expressão usada para se referir ao crescimento, ao progresso efetuado por Jesus na vida daqueles que o seguem. Os frutos, os resultados, falam do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, do próprio fruto do Espírito se manifestando em nós, pela fé em Jesus. Jesus diz ainda que aqueles que estão na videira devem saber que o fruto que eles produzem na vida, só o produzem porque estão nele. E que se não fosse assim, não haveria fruto de nenhuma outra forma, a não ser os que resultam do que na teologia nós chamamos de graça comum. Vai ser esse assunto para outra hora. Mas veja, um ramo de si mesmo, Jesus disse, não pode produzir fruto. Para produzir fruto, ele tem que estar conectado à videira. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se nós não estivermos nele, não há fruto, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há transformação, não há santificação. Não é mérito nosso, não é nossa inteligência, não é nossa perspicácia, não é nossa habilidade, não é nossa esperteza. É o mérito de Jesus, é a graça de Deus em Jesus. Dependemos exclusivamente dele. A responsabilidade de crer exige de nós a consciência que nos leva a viver em exclusiva dependência de Deus, sabedores que tanto a graça comum como a graça especial de Deus são dádivas de Deus aos homens. É a consciência da nossa insuficiência sem Deus, resultado do novo nascimento e habitação do Espírito Santo em nós, que nos faz saber que nós não precisamos de Deus apenas, mas nós dependemos dele de todas as maneiras que se possa imaginar. Você não precisa de Deus apenas. Você entende isso, irmão? A diferença entre precisar e depender? Você não precisa de Deus apenas. Você depende de Deus. Amém? Você depende de Deus. E você precisa desenvolver diariamente, expandir diariamente essa consciência da sua insuficiência sem Deus. Um ferro de passar roupa desconectado da tomada, ele não é nada. Nem absolutamente nada, é uma bugiganga. Mas se você conecta ele no ferro, ele ganha sentido. Ele cumpre um propósito. Amém? Assim somos nós, os ramos e a videira. Se não estivermos conectados à videira, não temos sentido e propósito, somos apenas uma bugiganga. Mas se estamos conectados na videira, temos sentido, temos propósito. Precisamos desenvolver essa consciência, irmãos. Por quê? Porque isso nos leva à extrema gratidão, isso nos leva à honra, isso nos leva à adoração. É assim que nós vivemos na dependência exclusiva de Deus, em resposta à responsabilidade de crer. Não temos o direito de viver nossas vidas como se nossa fonte e resultados fossem a nossa inteligência, a nossa força, as nossas conexões, os nossos recursos, ou qualquer mérito que supostamente tenhamos em nós mesmos. Nós não temos esse direito sequer. Não, nossa gratidão, honra e adoração são o modo como nós reconhecemos em humildade o que Deus fez por nós em Cristo Jesus e que nós dependemos exclusivamente dele. E que sem ele, como disse Jesus, não podemos fazer nada. Amém, irmão? Depender exclusivamente. Acorde todos os dias e agradeça ao Senhor por estar conectado nele. Agradeça ao Senhor por ser um ramo conectado à videira. E agradeça ao Senhor por ter nele a suficiência para todas as suas necessidades, a suficiência para todas as suas demandas. Agradeça ao Senhor, a dormir agradecendo ao Senhor por ter vivido um dia inteiro conectado na videira e por ter sido suprido das suas necessidades. Reconheça diariamente que você é insuficiente sem ele, que ele é o seu, como nós dizemos, único e suficiente Salvador e provedor. Sabe, reconheça isso diante de Deus diariamente, em humildade. E você estará posicionado para uma vida abundante, uma vida extraordinária com o Senhor. Amém, igreja?
quarto e último aspecto da exigência de crer: obedecer radicalmente. Obedecer radicalmente. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, preste atenção, irmãos. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha a resposta de Pedro e João: julguem os senhores. Se eu devo obedecer os senhores e não obedecer a Deus. Obediência radical. Temos aqui esse relato incrível de homens que não mediram as consequências quando a sua obediência a Deus foi desafiada. Veja, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Jesus, sobre qualquer que seja o pretexto, preste atenção, quando nós desobedecemos a palavra de Jesus, sobre qualquer que seja o pretexto, o que nós estamos comunicando é que a palavra de Jesus não é a autoridade final em nossa vida. E que a depender do que nós julgamos ser um prejuízo ou benefício, nós escolhemos obedecer quando isso não nos exige mais do que qualquer pecador faria. Quando nós desobedecemos a palavra de Jesus, nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Nós só pensamos nós só pensamos em fugir do aparente prejuízo. Nós só pensamos em fugir do aparente dano. E nós escolhemos desobedecer a palavra de Jesus. Mas o que nós estamos comunicando de fato quando nós desobedecemos a palavra de Jesus é que a palavra de Jesus não é a autoridade final na nossa vida. Você entende isso, irmão? É essa mensagem que você está emitindo. É isso que o Senhor entende quando você desobedece. Que Ele não é a autoridade final na sua vida, que a sua palavra não é a autoridade final na sua vida. Você gostaria de emitir essa mensagem a Jesus? Você gostaria que fosse isso o que Jesus pensa sobre você?
Senão, nós só temos um único caminho, uma única saída: obedecer radicalmente. Obedecer radicalmente. Porque quando nós obedecemos radicalmente, nós o fazemos por quê? Porque já confiamos corajosamente. Confiamos corajosamente porque já dependemos exclusivamente. Dependemos exclusivamente porque já cremos irrestritamente. Nós sabemos com convicção que Ele estará lá, irmãos. Nós sabemos com convicção que Ele não nos abandonará a nossa própria sorte. Porque você acha que Pedro e João tomaram essa posição diante das autoridades? Eles disseram: prestem atenção, se eu vou obedecer a vocês e deixar de obedecer ao Senhor. Eles tinham acabado de ser presos e de serem soltos. Estavam ali naquela situação difícil. Eles decidiram obedecer radicalmente. Então, irmão, ainda que isso seja para você um aparente prejuízo, obedeça radicalmente. Amém? Radicalmente. Não precisa abrir. 2 Coríntios 5,15. Paulo diz assim: olha, e Ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos. Olha isso, irmãos. Às vezes passa batido pelos versículos que a gente lê e não presta atenção no que a gente está lendo. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui, olha. E Ele morreu por todos, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você consegue entender, irmão? Você consegue entender como por muitos anos a gente permitiu que a nossa visão fosse deturpada e ofuscada, e fizemos de nós mesmos o centro do Evangelho de Jesus, como se todos os céus devessem conspirar a nosso favor, porque agora nós somos crentes. Há bênçãos de Deus para nós, há bênçãos do reino de Deus para aqueles que nele estão, há promessas de Deus. Isso é inegável, está escrito, irmãos, são nossas, nos pertencem. Mas o que nós não podemos deixar acontecer é que o que nós não podemos é ser ignorantes aos deveres, ser ignorantes à necessidade de um posicionamento, a necessidade de uma decisão, a necessidade de uma colocação, sabe? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Crer no Senhor, estar no seu reino e viver pela fé, exige de nós uma colocação, um posicionamento. Crer irrestritamente em toda a palavra, confiar corajosamente, depender exclusivamente e obedecer radicalmente. Você lembra da pesca maravilhosa, irmãos? Quando Pedro disse para Jesus: Jesus, eu não vou voltar não, já tentei pescar a noite toda, não consegui nada. Jesus disse: Pedro, bota a rede no barco, coloca o barco na água de novo e vai de novo, vai para onde as águas são mais fundas. Pedro disse para Jesus: Jesus, eu tentei pescar a noite toda, não consegui nada mais, sobre a tua palavra eu vou voltar para o mar. E ele volta, ele pesca uma quantidade tão grande de peixe que ele tem que dividir com os amigos. Ele chama os barcos que estão na margem da praia para virem, para dividir os peixes. Presta atenção comigo aqui, olha. Se Pedro tivesse ficado lá na praia, argumentando com Jesus: não, Jesus, o senhor não viu como está difícil? O senhor não viu como a minha empresa está precisando de receita? O senhor não viu que eu não pesquei nada a noite toda? Você não viu que os caras estão cansados? Você não viu que a minha rede já está limpa? O senhor não viu que está difícil se manter no mercado da pesca hoje em dia? Se Pedro tivesse ficado lá argumentando, meu irmão, a pesca maravilhosa nunca teria acontecido. Ela só aconteceu por quê? Porque Pedro obedeceu. Mesmo quando todas as circunstâncias que lhe eram familiares estavam contrárias a ele, ele obedeceu radicalmente. Sobre a tua palavra eu vou voltar lá. Quando ele põe o barco na água de volta, ele está dependendo exclusivamente que o Senhor faça acontecer aquilo que ele disse que aconteceria, irmãos. Porque ele conhecia o mar, ele era experiente na pesca, e na cabeça dele, de volta para o mar, ele devia estar pensando: cara, tá bom, vou jogar a rede de novo. Mas ainda assim, irmãos, mesmo com alguma oscilação, sabe?
na confiança, mesmo ele obedeceu, e muitas vezes, irmãos, é isso que acontece com a gente. A gente está num cenário tão complexo, tão contrário a nós, tão desfavorável, que só o que a gente sabe fazer é argumentar, tentar encontrar saída, tentar encontrar desculpa, tentar encontrar justificativo, o que for, mas a gente não obedece. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão, a sua pesca maravilhosa só acontecerá na sua vida quando você decidir obedecer radicalmente. Amém? Radicalmente. Pode estar tudo parecendo errado agora. Pode estar tudo ao contrário agora. Pode estar tudo errado agora. Obedeça radicalmente. Obedeça radicalmente. Obedeça radicalmente. Obedeça radicalmente. Obedeça radicalmente, irmão. Uma hora a maré vai mudar, os peixes vão vir e você vai ter a sua pesca maravilhosa. Amém? Amém, irmão? Então preste atenção. 4 aspectos da responsabilidade de crer. Crer em toda a Escritura. Crer irrestritamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aquilo que nos afaga, aquilo que nos dá bênção, aquilo que nos promete bênçãos, aquilo que nos toca o coração, nos acalenta a alma, mas também aquilo que nos repreende, aquilo que nos exorta, aquilo que nos disciplina, aquilo que nos confronta nos nossos pecados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e nós devemos crer irrestritamente em toda a Escritura, em toda a palavra de Deus. Amém? Crer irrestritamente, confiar corajosamente. Confie com coragem, com coragem. Muitas vezes a fé exige que a gente coloque os pés, para que depois de termos colocado os pés, então Deus providencie a plataforma, para que os nossos pés pisem com segurança. Você vai precisar de coragem. Confie corajosamente no Senhor. Dependa exclusivamente do Senhor. Acorde e durma reconhecendo em humildade a sua insuficiência sem Deus. E lembre-se que você precisa estar conectado à videira, para que você tenha sentido, para que você tenha propósito, para que as coisas fluam na sua vida. Amém, irmão? E por último, obedeça radicalmente. Obedeça radicalmente. Não abra mão de obedecer a palavra de Deus, seja lá por que for, seja lá, irmão, fique com a palavra, amém? Fique com a palavra. Nós lemos aqui, nas palavras de Paulo, porque ele morreu por todos, para quê? Para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos. A gente entende isso, tudo muda. Eu não vivo mais para mim mesmo. Você não deve mais viver para você mesmo. Amém? Amém, irmão?